O prazer, ele existe por quê? Qual é a função do prazer? De um modo, assim, do ponto de vista evolutivo, né, todos os comportamentos. Então imagina, né, a nossa espécie ao longo dos milhares de anos se desenvolvendo no curso da evolução, junto com outros hominídeos, outras espécies parecidas com humanos, né? E qual que é a ideia? Todo comportamento que a gente teve que foi vantajoso de alguma maneira, no sentido de ou ajudou a gente a sobreviver ou ajudou a nossa espécie a se multiplicar mais. Essa é a regra da evolução, né? Você, quanto mais bem sucedido do ponto de vista de passar os genes adiante, mais bem sucedida é aquela espécie. Então, todos os comportamentos que a gente fez que foram bons, nos ajudaram a ficar vivo, ou nos ajudaram a reproduzir, eles foram permanecendo. Então, assim, como parte disso, foram surgindo mecanismos como se nos dessem uma recompensa por esses comportamentos. Então, de um modo geral, comportamentos que saciam as nossas necessidades, por exemplo, você está com muita fome e come, ele, de certa maneira, gera prazer. Esses comportamentos que te mantêm vivo, eles, de certa maneira, são recompensados no seu cérebro. Fala, isso aí, legal, faça mais vezes. Sexo também, naturalmente, é muito prazeroso. Imagina se sexo fosse ruim. Não ia ter ninguém na Terra. Ia ser maravilhoso. E a nossa espécie... Não. A Terra ia estar ótima. Por isso que a gente inventou a camisinha. A gente só quer o prazer. A gente não quer a consequência. Pois é, exato. É um bom exemplo, né? Se sexo não fosse nada prazeroso do ponto de vista fisiológico, não gerasse prazer, ninguém ia transar. E aí a taxa de reprodução da nossa espécie ia cair abruptamente, né? Talvez ia surgir um grupo consciente e ia falar, gente, se a gente não transar, a gente não vai passar a espécie adiante. Vamos fazer uma força aí, transar. Não, porra, aí dói, sei lá, finge que dói. Tá bom, vai. Ia ser só ir na academia, só esforço tipo físico. Tipo isso. Então, assim, comportamentos que trouxeram, do ponto de vista evolutivo, alguma vantagem... para a gente ficar vivo ou repassar adiante os nossos genes, eles, de certa maneira, são recompensadores, naturalmente, né? Mas isso, eu não sei se existe, não tem como saber o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Tem como saber o que veio antes, o prazer. Se o prazer ele vem antes e a gente descobriu que se a gente comesse, a gente tinha prazer, ou o nosso corpo entendeu que ele tinha que nos dar prazer pra gente não parar de transar, por exemplo. Então, deixa eu responder do ovo da galinha primeiro. Até onde eu sei, quem vem primeiro foi o ovo. De um modo geral, assim, no curso de evolução, o que acontece é você tem aleatoriamente pequenas mudanças no material genético que se refletem numa mudança no corpo do animal, alguma coisa no animal que talvez seja vantajoso. Então, um animal lá que se alimenta, sei lá, de uma frutinha, de uma minhoquinha que está lá no fundo da terra. Por acaso teve um filhotinho que nasceu com um bico mais longo. E ele pega mais minhoquinha. Então, ele sem querer, aleatoriamente, ganhou uma vantagem. E aí, ele, por conta disso, se reproduziu mais. É mais ou menos essa a ideia no curso da evolução, né? Então, o ovo, na verdade, vem primeiro. Porque daí você tem uma mudança genotípica. Dito em linhas gerais, né? No caso dos circuitos que geram prazer e recompensa, é difícil dizer, mas eu diria... É muito difícil você dizer o que veio primeiro, porque o negócio anda muito junto. Eu não sei te dizer em que momento específico no curso de todos os animais, porque esses sistemas eles são muito primitivos. Sistemas que reforçam um comportamento que é bom, eles falam assim para o cérebro do animal, né? Faça mais. Eles são muito primitivos. Isso você pode identificar numa gama enorme de animais, para não dizer todos. Eu não vou dizer todos porque eu não estudei todos, né? Que tem um sistema nervoso controlando o comportamento deles, né? Mas daí anda muito junto, né? O desenvolvimento de circuitos que controlam o comportamento com esses circuitos que vão fazer o negócio ser prazeroso ou não. Então, isso tudo para dizer que eu não sei exatamente o que veio primeiro. Foi o orgasmo, se foi o... Nesse caso, realmente é porque é muito complexo. É muito complexo esses circuitos que geram comportamento de um modo geral, né? Inclusive no humano. Porque comportamento, se para pensar, o que é um comportamento de um humano ou de um animal? Envolve vários aspectos. Geralmente a pessoa pensa em movimento, né?
mexer o corpo. Andar é um comportamento. Beleza, é. Mas vai muito além disso. O simples fato de eu estar pensando... Mesmo eu ficando parado aqui, eu estou gerando comportamento. Ficar parado, inclusive, é difícil. Você tem que manter uns músculos contraídos para manter uma postura. E eu estou aqui pensando, elaborando uma fala, mesmo se eu não estivesse falando, e pensando o que está acontecendo, e gerando resposta, minha frequência cardíaca está mudando. Isso tudo, a gente, de certa maneira, não para de se comportar a momento nenhum, né? Uhum. É um negócio bem contínuo. E... enfim, é difícil dizer... quais circuitos vieram primeiro. Mas, de fato, alguns comportamentos que a gente tem, eles são naturalmente recompensadores. E muitos deles a gente aprende ao longo da vida. Então, assim, tem coisas que eu aprendi ao longo da minha vida que podem ser recompensadores por conta da minha experiência. Isso aí é a base, é um dos fundamentos do aprendizado. E é um dos fundamentos que explicam por que você se sente mais motivado para fazer algumas coisas ou não. Ao longo da sua vida, você aprendeu que fazer tal coisa vai te dar tal resultado, e aquele resultado é importante para você por algum motivo. Então, por exemplo, né, por que a gente está fazendo esse podcast? Já parou para pensar, por que eu quero fazer um podcast? Porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ficar famoso, porque eu quero levar conhecimento para a galera? Tem algum motivo, existe alguma razão pelo qual nós estamos aqui fazendo esse podcast. E isso tem relação com o que a gente viveu, assim. A sua motivação, Arthur, de qualquer pessoa, para executar uma tarefa, depende da sua experiência prévia. Mas, não, tipo assim, eu faço isso porque eu sempre ouvi rádio. Desde pequeno. Então, eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com comunicação e rádio. Mas tudo é aprendido ou existe alguma margem para interpretar que exista uma vocação natural, um dom? Porque se ninguém nunca tivesse me mostrado rádio, provavelmente eu não estaria fazendo isso aqui. Mas aquela vontade de fazer rádio, ela estaria ali? Ou ela só está porque eu aprendi que rádio é legal? Pois é a maior parte... do que a gente faz, inclusive o que a gente quer fazer, das nossas motivações, foi aprendida. E assim, é fácil você concluir isso, você parar a pensar o que um bebezinho sabe fazer. O bebê nasceu, recém-nascido. O que ele sabe fazer? Que vontade que ele tem? O que ele consegue fazer? Comparado com agora? Quase nada. Então as pessoas têm essa discussão de dons, de nananã. A maior parte do que a gente sabe, do que o seu cérebro sabe fazer, do que ele quer fazer, é baseado em experiência que você viveu desde novinho. Depende da sua infância. Talvez, por exemplo, como você falou, você teve uma infância muito relacionada à rádio. Isso moldou seu cérebro, ensinou o seu cérebro o potencial valor da comunicação auditiva por meio de equipamentos eletrônicos. No caso, era o rádio. Você aprendeu isso com a sua experiência. Eu não tive a mesma experiência, não aprendi isso. Talvez se eu tivesse tido a mesma experiência, eu ia ter feito a mesma associação. Comunicação auditiva é legal, é útil, é importante. Então, por causa da sua experiência, você agregou valor a esse tipo de comportamento aqui, a comunicação auditiva, não sei qual que é o termo técnico, né? Comunicação radiofônica. Radiofônica, é isso mesmo? Existe radiofônica. Comunicação. Então, você aprendeu, né? Isso faz parte da vida, né? Ao longo da vida, o seu cérebro vai aprendendo o que tem valor. Isso é um dos fundamentos, eu diria que é um dos principais fundamentos do comportamento humano. Ao longo da nossa vida, você vai aprendendo o que tem valor, o que não tem. E isso varia de pessoa para pessoa. E dependendo do que o seu cérebro marcou como isso aqui tem valor, isso aqui não tem valor, isso define a sua motivação para o que você vai fazer no futuro.